Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você assista esse vídeo. Te agradeço, sejamos gratos mais um amanhecer, mais um milagre da vida concedido a cada um de nós no dia de hoje. Se você está vendo esse vídeo é porque você já recebeu essa dádiva, não é isso? Então vamos agradecer ao Pai das Luzes, ok? Meu nome é Wilson Silva, para quem não me conhece ainda, resido aqui em Salvador, Bahia, DDD 71991464641, que também é meu WhatsApp, para quem quiser estar tendo em contato comigo, para estar interagindo, né? Fique à vontade, pode me ligar, pode contactar-me através do WhatsApp, tá bom? Vamos para mais uma palavra, né? Para mais um ensino no dia de hoje, que o Espírito de Deus possa nos ajudar a entendermos a sua palavra. Lembrando que eu transmito apenas o que está na palavra, não sou eu. Mesmo porque não escrevi nada, não fui inspirado para escrever nada, apenas me dedico a entender a palavra do Eterno. Não sou formado em teologia, bacharel, nada. Tudo aquilo que eu tenho transmitido vem do Espírito de Deus. Então, antes que você diga, mas você nem formado em teologia está querendo ensinar a palavra? É, porque não precisa de teologia para entender a palavra de Deus, não. Eu vou abrir um parênteses aqui e dar um testemunho da minha saudosa mãe, que era uma idosa e conseguiu, uma idosa semi-analfabeta, e conseguia compreender e compreendeu a vontade de Deus. Quando ela percebeu que o evangelho que ela estava vivendo era um evangelho pautado, baseado na lei de Moisés, ela caiu fora, sem estudos. Por quê? O Espírito de Deus a guiou e ela abriu os olhos dela. Fervorosa, irmã do ciclo de oração, Assembleia de Deus, minha mãe era. Mas, no dia que o Espírito de Deus abriu os olhos dela, a mente dela conseguiu enxergar que ela estava inserida em algo que não era o Evangelho da Graça, ela caiu fora. E pasmem, o amor que existia quando ela estava lá dentro deixou de existir. Ninguém ia atrás dela, procurava, porque ela simplesmente saiu da famosa dita igreja, né? Fechando parênteses, eu quero transmitir a palavra de hoje com o seguinte título: Criança se batiza ou se apresenta ao Senhor no templo? Há uma grande intriga entre os católicos e os evangélicos sobre os católicos batizam crianças. Os evangélicos vêm e dizem assim, não, criança não se batiza. Criança se apresenta no templo ao Senhor e exatamente como Jesus foi apresentado. Está na Bíblia. Existe essa intriga entre o católico e o evangélico. E eu quero dizer também aqui que eu não estou aqui para avaliar a fé de ninguém, para medir a fé de ninguém. Eu estou apenas aqui para transmitir o que a palavra diz. Cada um, conforme ao que a palavra diz, porque você diz que acredita na palavra do Eterno, não é isso? Então, se você acredita na palavra do Eterno, e o que eu estou transmitindo aqui está na palavra do Eterno, e estou transmitindo conforme a palavra do Eterno, você decide se continua fazendo o que você acha que está certo conforme os homens te ensinaram, ou se você retorna para o que a palavra do Eterno diz. Vou trazer uma situação na qual todos nós, todos, absolutamente todos, deveríamos ser
e ter como exemplos os irmãos bereanos. Que é isso, irmãos? Bereanos, nunca ouvi falar. Porque essas coisas muito pouco ensinadas, né? Em Atos 17, Paulo, em uma das suas pregações, em um determinado local, Atos 17, 10, diz assim: imediatamente os irmãos fizeram Paulo e Silas partir de noite para Berea. Logo que ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes quem? Os de Berea, eram mais abertos que os de Tessalônica. Então eles estavam na cidade de Tessalônica, foram enviados para Berea. Depois que em Tessalônica, o grande alvoroço, confusão, por causa da pregação da verdade, e acolheram a palavra com toda a disponibilidade. Agora vem aqui o mais importante, onde deveríamos ter como exemplo. Cada dia examinavam as escrituras para ver se tudo era mesmo assim. Os bereanos, os irmãos de Berea. Não é porque eu estou trazendo aqui uma mensagem que você tem que acreditar em mim, não. Não. Eu conheço isso. Gente boa, bacana. Cada um vê o outro como deseja, como quer. Não é você que me vê assim. Gente boa, bacana, carismática, uma pessoa dada, alegre e tal. Vou acreditar nele. Não. Negativo. Vou voltar aqui. O que os irmãos de Berea fizeram com Paulo trouxe a palavra. Cada dia examinavam as escrituras para ver se tudo era mesmo assim. É o que está faltando hoje. Olha, na Idade Média, a palavra era disseminada em latim, onde o povão não tinha acesso a essa língua. Então ela era ocultada para o povão. Os que estavam lá em cima, os tomados como sacerdotes, dominadores da palavra, diziam, era o que eles diziam, porque o povo não tinha como entender e examinar nada. E era só amém, amém e amém. Hoje, com a disseminação de línguas, com a Bíblia sendo traduzida em todo tipo de língua, com várias traduções, as pessoas têm a oportunidade de examinar as escrituras, de entender o que é que o Wilson está falando, o que é que Beltrano está falando, o que Cicano está falando, realmente condiz com a escritura dentro de texto, contexto, cultura, para quem foi escrito, tudo isso é preciso ser examinado, gente. E aí a pessoa simplesmente, cegamente, ela acredita porque fulano está dizendo, porque Beltrano está falando. Não, eu conheço aquela pessoa. Realmente, não. Você tem que examinar. Você tem que verificar. Irmão, eu tenho dificuldade, me ajude. Bom, você pega um irmão que tem um conhecimento para te ajudar. Não tem problema nenhum também, não. Mas você precisa entender, por A mais B, se o que eu estou dizendo aqui realmente condiz. Não acreditar cegamente, porque eu digo. Aliás, se tem uma coisa em mim que sempre eu disse, mesmo ainda quando estava no sistema religioso, nas denominações, eu sempre falava isso. Examine, busque. Tá bom? Então, dito isso, vamos lá para que os evangélicos retrucam os católicos quando dizem, não, criança não se batiza. Criança se apresenta no templo porque Jesus foi apresentado no templo. Vamos lá, pega a sua Bíblia, leia e examine. Lucas, capítulo 2, a partir do verso 21. Olha o que está escrito e você
vai decidir, após analisar, se vai continuar com a prática da lei de Moisés ou não. Quando eu digo que o que está aí no Evangelho da Graça, as pessoas acham que eu estou querendo acabar com a fé das pessoas. Não estou querendo acabar com a fé de ninguém. Mesmo porque a sua fé é a sua fé. A minha fé é a minha fé. Eu acredito no que está escrito. Já fui muito enganado. Já preguei mentiras também lá atrás. Mas a minha mente, Paulo diz, transformai-vos, a gente, não é transformar o mundo não, viu? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É você crescer de fé em fé, de glória em glória, buscando conhecimento e entendimento. A verdade de ontem pode ser a mentira de hoje. Eu já preguei sobre dízimo, eu já preguei sobre ofertas ao templo, eu já subi monte para fazer macumba gospel. Tá enterrando lá foto e outras coisas, isso é macumba gospel. Já fiz isso. Mas a minha mente se renova. Eu busco a verdade. E quando a verdade vem a mim, porque eu desejo, busco o Espírito de Deus, é impossível que ele não revele, eu decido. E quando eu vejo, analiso, eu decido pela verdade de Deus. Então você que fica aí apresentando criança no templo, apresentando ao Senhor, porque Jesus foi apresentado, olhe se esse é o evangelho da lei ou se é o evangelho da graça. Lucas capítulo 21. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Que isso aqui já é um engano. O anjo não chegou para Maria e disse que o nome dele seria Jesus. É uma coisa que eu já falei aqui, mas que não se prende à questão de nome. Mas não foi Jesus o nome que o anjo deu. Isso acho que a sua mente precisa entender. Ele não era português para ter nome de Jesus, ok? Mas enfim, é o que está aqui na Bíblia, não vamos discutir questão de nome, porque não é relevante. Não é relevante para salvação, para ser salvo, essas coisas, enfim. Terminado os 8 dias da purificação deles, conforme a lei de Jesus, conforme o evangelho da graça, não. Terminados os 8 dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Levaram para onde? Para Jerusalém, onde ficava o templo judaico. Olha, em todo lugar tinha sinagoga. Mas eles precisavam, conforme a lei do Senhor, apresentar no templo de Jerusalém, conforme a lei de Moisés. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Foram também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme ordena a lei do Senhor. Essa questão do sacrifício para a purificação de Maria, 2 pombinhos ou 2 rolas, era quando a pessoa não tinha uma condição de sacrificar algo maior. Os pobres tinham essa questão de ser algo mais simples, mais barato, né? 2 rolas, 2 pombinhos. Que não é o caso aqui do texto, beleza? Mas tudo isso está inserido na lei de Moisés. Mas preste atenção nisso aqui. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor, conforme a lei de Moisés. Não é conforme a lei de Cristo. Cristo disse: eu não vim abolir a lei, nem destruir. Eu vim cumprir. Em Cristo, em Jesus, foi-se cumprido toda a lei de Moisés, gente. Se em Cristo foi cumprido e ele já foi apresentado conforme a lei de Moisés
Para que eu vou levar o meu filho para ser apresentado ao templo se na graça não se apresenta criança? Se isso era um rito da lei de Moisés, leia de novo. Pega a sua Bíblia, pega qualquer tradução. Então, nessa briga entre católico e evangélico, nenhum dos dois estão certos. Nem se batiza criança e nem se apresenta, porque Jesus foi apresentado. No texto diz primeiro que ele foi circuncidado. Você é circuncidado? Você circuncida seu filho? Não, né? Ah, irmão, não sou judeu, mas apresenta conforme no templo e diz que está fazendo como Jesus fez. Oxê, você não é judeu para ser circuncidado, mas apresenta seu filho. Porque Jesus foi apresentado, mas foi apresentado porque era a lei de Moisés. E assim está escrito. E só era apresentado todo primogênito. O que é primogênito, Wilson? Primeiro filho. Sexo masculino. Então, Wilson, se nascesse uma menina primeiro, ela não era apresentada? Não. Não. Negativo. Inclusive, era uma das maiores vergonhas das mulheres, naquelas épocas, não darem filho homem ao seu marido. Você sabia disso? Hoje é uma graça, uma glória, maravilha. Mas naquelas épocas lá, a mulher, quando não conseguia dar um filho homem ao seu marido, era um desespero. Muitas delas eram até abandonadas. Então, conforme tinha ordenado o Senhor lá atrás, quando ele destruiu os primogênitos lá do Egito, foi consagrado a ele todo primogênito, tanto de homem, mas sexo masculino, como de animais também. Você cria animal? Quando o seu gatinho aí pare, pegue aí o primeiro do sexo masculino e apresente a Deus. É lei de Moisés. Você faz isso? Você não faz. Então por que você apresenta seu filho no templo dizendo que a criança seja apresentada? Não. Jesus disse uma certa vez: deixe vir as minhas criancinhas, porque a tais pertence ao reino de Deus. Olha, se as crianças que não eram bebê ali, já eram criancinhas, a idade não se fala, então não vou estar especulando aqui. Ele já estava dizendo que a mim pertence o reino dos céus, a elas pertence o reino dos céus. Imagina os bebês. Imagina os bebês. Então o que a gente precisa é exatamente ser como os bereanos. Examinar as escrituras para deixar de ser enganado, para não ser ludibriado. É por isso que eu estou batendo na tecla. O evangelho que é pregado aí não é o evangelho da graça. É o evangelho pautado na lei de Moisés. Depois de ler isso aqui, você dizer para mim que criança ainda se apresenta, porque Jesus foi apresentado, eu não sei mais o que é que eu digo a você, não. O que é que eu vou dizer mais a você, se você insiste em dizer isso? Se você insiste que criança tem que ser apresentada, porque Jesus foi apresentado. Eu não preciso dizer mais nada. Agora, cabe a você a decisão. Wilson, então não preciso fazer nada com meu filho? Você precisa cuidar do seu filho. Você precisa amar os seus filhos. Você precisa ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor. Você precisa instruir seu filho ou sua filha, tanto faz hoje. Hoje. Porque lá só era apresentado o primeiro, primogênito, e se fosse sexo masculino, era consagrado a Deus. Aí o segundo, terceiro, ordem, lei de Moisés. Primeiro, sexo masculino. Se você quer seguir a lei de Moisés, por que está apresentando a menina quando nasce? Quer seguir toda a lei? Tropeça num ponto só, Tiago diz, é culpado de toda a lei. A lei de Moisés, gente, foi cumprida em Cristo. A lei de Moisés não pode ser lida, mas não aplicada a nós. Não aplicada a nós.
A lei de Moisés, ela teve seu cumprimento em Jesus. E no final dos 70 DC, quando se derrubou, destruiu o templo, acabou todo o ritual da lei, na qual os judeus ainda lutavam para viver. Porque Paulo, pegue as cartas aí de Paulo, gente. Pega as cartas de Paulo. Veja se tem alguma instrução sobre criança. Nenhuma. Você não vai encontrar nenhuma. Ó, nenhuma. Traga uma instrução sobre criança nas cartas de Paulo, levantado para pregar aos gentios da sua época e chegar até nós, as boas novas. Nenhuma. A única passagem que você vai pegar de consagração de filho no templo ao Senhor, ao Altíssimo, é essa, que era uma lei de Moisés. Por isso ele tinha que ser apresentado. Em mim, disse Jesus, cumpriu-se toda a lei de Moisés. Eu não vim destruir, nem vim abolir, eu vim cumprir. E se ele cumpriu, nele, eu, você, já cumprimos. Então, ame seu filho. Sabe qual a melhor forma de se amar seu filho? Instruindo o evangelho da graça, na vontade de Deus. É a melhor forma de se amar seu filho. Não se consagra mais nada hoje a Deus, não, gente. A pessoa consagra carro, consagra carteira, consagra chave, consagra casa, consagra tudo a Deus. Evangelho da lei e o evangelho complementado com o evangelho neopentecostal, que chegou aqui depois da década de 70, acabou de destruir com aquilo que já não estava limpo. Foram os piores. Vou trazer para uma situação, porque eu queria dizer outra coisa aqui. O que aconteceu foi o neopentecostalismo junto com o pentecostalismo nas denominações evangélicas. Compartilhe esse vídeo. Dê o like. Tem um sininho aqui. Aperte no sininho. Clique em todas. Toda vez que eu fizer um vídeo, você vai receber a notificação. E me ajude. Se inscreva no canal. Tá bom? Vamos juntos para distribuir a palavra conforme ela está escrita. Tenhamos os bereanos como grande exemplo para a nossa vida cristã, examinando tudo para ver se o que realmente... Olha, os caras examinavam tudo para ver o que Paulo dizia. Você hoje não quer examinar para o que o Macedo diz, para o que o Silas diz, para o que o Duque diz, para o que do Chapeuzinho diz, não quer examinar para o que o Wilson diz, não quer examinar para o que o Trovão diz, não quer examinar para o que eu fico aí no YouTube ganhando dinheiro dos outros com desculpa de largas orações e pedindo dinheiro para voto, para campanha. Você não quer examinar. E os caras examinaram o que Paulo dizia. Imagine. É impressionante, né? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Vamos lá.